Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite, né? E essa é uma coisa interessante que quando o João me convidou para estar participando junto com vocês, né? Então, durante os dias desse, no dia desse aí fazendo Daimoku, eu lembrando, né, que o João falou, foi muito bom, o William realmente ele foi fantástico, né, em falar sobre gratidão. E que, na verdade, a essência da nossa prática é gratidão mesmo, não existe outra palavra. Quando o sujeito, quando o sujeito conhece, quando a pessoa conhece a prática do Nam-myoho Renge Kyo e com o tempo ele abandona, é sinal que ele não compreendeu a gratidão. Aí eu estava refletindo, né? O que seria, qual a matéria que eu poderia estar passando, né? Aí eu lembrei que o sensei, né, ele vem orientando há muito tempo, que 2030, que é o centenário da Soka Gakkai, é um ano muito importante para nós. E a gente vê na sociedade, a nível, eu não vou entrar no mérito, mas assim, em termos políticos, dizem que em 2030 é uma nova ordem. E eu vejo assim, né? Nós que praticamos o budismo, nós sabemos qual é essa nova ordem, né? É a ordem do humanismo, né? Aí eu lembrei que esse ano nós comemoramos 20 anos que o Sensei escreveu o poema O Brasil Seja o Monarca do Mundo. Né? E a gente acompanhando, a gente pode ver o que está acontecendo no cenário mundial, né? Com relação à questão do Brasil, o Brasil onde tem o maior índice de água potável, o Brasil que alimenta, acho que um terço da população do mundo, ou até mais. Aí vamos estudar o poema, né? E o ponto que eu queria tocar para vocês tem muito a ver com a nossa divisão sênior. Então, diz assim, no determinado, até aproveitando o Edson, né, que está lá, o Edson daqui a pouco vai estar falando mais maneiro, estou chegando, mainha, estou chegando. Então, até eu vou ler o trecho aqui, já que ele está na terra de Jorge Amado, né? Então, ele que tem um poema, O Brasil seja marcado do mundo, como a essência da vida dele. Jorge Amado, o mestre da literatura brasileira, enaltece a convivência harmoniosa das raças como a dádiva mais rica dos brasileiros, para a causa do humanismo. Isso é muito profundo, porque nós somos um país que, se nós colocarmos vários países da Europa, de vários lugares, eles cabem dentro de cada estado brasileiro. E o que é interessante, quando você escreveu esse poema e ele fala a respeito de Jorge Amado, ele fala uma grande verdade, né? Então, é uma coisa muito real, muito profunda. Aí, continuando o poema, aí vem aquela parte que cabe a cada um de nós refletirmos. Qual o bem fundamental que pode o homem deixar para o futuro da humanidade? Qual o bem fundamental que pode o homem deixar para o futuro da humanidade? Então, simplesmente o rumo, o claro e seguro rumo para a conquista mais digna da condição humana, a convivência solidária das raças. Então, o William também foi muito assim sábio quando ele fala a respeito de como surgiu o COFO, né? Então, na verdade, foi José Toda que, né, é, decidiu, né, de fazer a contribuição para a Gacai, mas no início o José Toda ele iria fazer sozinho. Era um desafio dele, era uma decisão dele, né? Mas assim, mas aí quando os membros começaram a ouvir a respeito disso, foram conversar com o José Toda. Então aí realmente ele, vendo a sinceridade dos membros, ele aceitou que mais pessoas pudessem fazer o COFO. Então, se nós analisarmos esse tão simplesmente o rumo, o claro e seguro rumo para a conquista mais digna da condição humana, a convivência solidária das raças, é o Cosenrufo. Se vocês olharem, se vocês analisarem o que é o Cosenrufo, o Cosenrufo, ele não tem sexo, ele não tem etnia, ele não tem raça, ele não tem cor, né? O Cosenrufo nada mais é
do que a prática do budismo de Nichiren Shonin para o bem da sociedade. Na verdade, o Kosen Rufu não é uma coisa só para o crescimento da Gakkai, mas é uma coisa para o crescimento da sociedade. Eu costumo, eu tenho um exemplo, já sou aposentado, né? E fazem 12 anos. Eu aprendi, eu trabalho na área de construção civil, trabalhei 32 anos como orçamentista e na área de planejamento, de suprimentos, tudo. E fazem 12 anos eu aprendi uma nova profissão. Eu me tornei perito na área da construção civil, né? Então, já fiz muitas vistorias de apartamentos. Já fiz mais de 4.500 vistorias de apartamentos e salas. E se for contar as áreas comuns dos empreendimentos, não sei, são muitos mil metros quadrados. E uma das coisas que quando eu fazia a vistoria de apartamentos, então as pessoas, muitas vezes calhou de eu estar dentro de uma unidade, lá de um empreendimento que tinha lá 250 apartamentos, e eu fazia a vistoria desses 250 apartamentos. E aconteceu de muitas vezes pessoas entrarem nos apartamentos e me viam esfregando as paredes, batendo com martelinhos azulejos, com cabo de vassoura batendo o piso cerâmico, abrindo janelas, fechando janelas, testando o sistema hidráulico, elétrico. Eu lembro que um dia um desses encarregados de uma outra coisa perguntou: por que você faz isso? Por que você faz isso? Aí, baseado nisso que eu acabei de ler para vocês a respeito do Kosen Rufo, quando ele fala para a conquista mais digna da condição humana, um dia eu falei para um deles: a pessoa que vai morar aqui, ela dedicou muitos anos da vida dela para juntar dinheiro, né? E comprar isso aqui está sendo uma grande felicidade para ela. Então, se ela se dedicou esse tempo todo, ela quer ser feliz aqui. Então, se é para ela ser feliz, aqui tem que ser o melhor lugar. E eu, como budista, eu encaro dessa forma, Frei Preto. Então, as pessoas já ficavam, porque é o que diz aqui, né? Quando ele fala para a conquista mais digna da condição humana, convivência solidária das raças. Então, não importa se o que está construindo é de uma classe pobre, não importa se o cara que cuida, o que o técnico é de uma classe mais alta, mas todos buscam o mesmo objetivo, que é a felicidade das pessoas. Aí, continuando o poema, lá pulando, aí o sensei diz assim: ó Brasil, amigos que tanto amo, a jornada que escolhemos não é de sossego nem de mágoas. É o caminho seguro e valente, desfraldando a bandeira da esperança, do otimismo e da convicção. Isso é muito forte. Quem faz Daimoku tem que ter essa esperança, esse otimismo e essa convicção. Tem que ter. Tem que ter. Quem faz Daimoku tem que ter essa esperança, do otimismo e da convicção. Aí o sensei continua. Isso é muito forte também. Não faz mal que seja pouco. O que importa é que o avanço de hoje seja maior do que ontem, do que o de ontem. Que nossos passos de amanhã sejam mais largos que os de hoje. E aqui é interessante quando o sensei fala que nossos passos de amanhã sejam mais largos que os de hoje, o sensei não usou a palavra depois. Tipo assim, que nossos passos depois sejam mais largos. Não, o sensei não falou depois, porque depois é uma palavra que a gente pensa que é futuro, mas é passado. Quando eu digo que depois eu vou fazer, isso já é passado. Dá para compreender? Então ele diz que nossos passos de amanhã sejam mais largos que o de hoje. Essa, na verdade, é a trilha do Kosen Rufo. Eu lembro que, há alguns anos, um jovem perguntou para o Ikeda Sensei: Sensei, quando chega algo sobre o Kosen Rufo na sua mesa, qual que é a sua atitude? Aí o Sensei diz: se eu deixar 1 minuto em cima da mesa, significa que o Kosen Rufo atrasou 1 minuto. Não é forte? É ou não é?
né, bem claro. Aí, continuando, o Sensei diz que sejam humanistas de braços fortes em luta solidária com as pessoas deserdadas. Que sejam humanistas de braços fortes em luta solidária com as pessoas deserdadas. O que nós vemos hoje, a nível de mundo, não é só a nível de Brasil, mas a nível de mundo, e hoje eu estava fazendo demo, eu estava refletindo, né? Eu estava lembrando de uma, também uma orientação que ele sensei, que ele cita François Mitterrand, né? Que foi presidente da França. E François Mitterrand, um dia, ele escreveu qual é a diferença entre um político e um estadista, né? Qual é a diferença entre um político e um estadista? Quando o Roberto perguntou a ele, né? Qual era, por que que ele falava, por que que ele sempre tocava nesse ponto sobre ser o que era um político e um estadista? Aí o François Mitterrand disse, né, um político ele pensa na próxima eleição, o estadista ele pensa na próxima geração, ele pensa na próxima geração. Então, quando o Sensei diz aqui que sejam humanistas de braços fortes em luta solidária com as pessoas deserdadas, todas as pessoas têm o estado de Buda. Então ninguém é para ser deixado para trás, porque todos têm o estado de Buda. Se nós hoje a gente teve a boa sorte de já ter encontrado o Nam-myoho Renge Kyo e feito o Daimoku e compreendido que o estado de Buda é a essência da nossa vida, então nós temos mais aqui, né, fazer com que esse estado de Buda também se manifeste nessas pessoas que ele fala aqui deserdadas. Atuem agora e vivam o presente, com a certeza que nesse exato instante está se erguendo o futuro. Está se erguendo o futuro. Então, quando eu falo de 2030, é hoje. Futuro é hoje. Futuro é hoje. Quando o sensei fala está se erguendo o futuro, é quando todo momento que eu sento perante o meu oratório e abro ele e visualizo o meu Goronzo, esse futuro tem que ser a essência daquele daimoku que eu estou fazendo. Deixem, aí o Sensei fala de forma bem profunda, deixem seus méritos gravados na história de suas contínuas vitórias. A dificuldade no momento presente será a glória em seu futuro. O desbravar do caminho do novo século será proporcional à sua caminhada. Então, não sou eu, como todos nós que estamos, talvez só o Levi, né? Não sei se tem mais o Edson também, eu não sei quem. Eu acredito que a grande maioria de nós somos em 20 e poucas pessoas, contando mais gente na sala. Eu acredito que a grande maioria de nós nascemos no século passado, é ou não é? Foi ou não foi, Geraldo? Você nasceu no século passado, não foi? Porque quem nasceu no século passado já teve com essa mancha, já caiu o cabelo. O brecha, tá vendo? Já caiu o cabelo, não é isso? Então nós somos do século passado. Eu também mexo nas minhas laterais. Mas nós somos do século passado. Né? Estou brincando, né? Mas somos afortunados, porque nascemos no século passado e o Sensei nos cumbiu, né? O Brecht, todos nós, o Adalto, todos que estão aí, Francisque, todos que estão aí, João, todos temos essa incumbência, né, de realmente fazer com que esse budismo, né, esse Kosen Rufo, ele seja, né, realmente aquilo que as pessoas procuram, né, que as pessoas possam, né, ter essa alegria, possam ter a mesma alegria que nós tivemos de poder ter encontrado com esse budismo. Aí o Sensei continua, jamais esquecerei o amigo que luta pela paz, o amigo que incentiva os companheiros e o nobre labor compenetrado no palco sem desejo de palmas e ovações. Então, isso, na verdade, essa é o nosso caminho.
né? Esse é o nosso caminho. Então, na verdade, eu, eu pensei comigo, né? Que tal, né? Realmente ler. O poema é longo, todos vocês tiveram oportunidade de, né, poder ler. Mas é um poema que nós precisamos nos aprofundar mais para que a gente, né, para que a gente possa compreender esse budismo que nós estamos praticando. E realmente quando o William, né, quando ele fala, ele tocou, eu vi alguns pontos que eu anotei aqui, quando ele fala jamais deve esquecer o espírito de gratidão com as pessoas, né, com as pessoas que lhe ajudaram. Jamais deve esquecer o espírito de gratidão com as pessoas que lhe ajudaram. E isso é muito forte, né? Isso é muito forte, isso é uma coisa muito profunda, né? Então, em parte, é o que eu gostaria de estar passando para vocês hoje. Agora, deixaria em aberto para que vocês pudessem se manifestar com base nesses pontos que eu pude tocar do poema Brasil Seja Monarca do Mundo. Podem, podem falar, podem completar, eu deixo por conta de vocês. Alguém comentar alguma coisa? Alguém. Beleza, vamos dar continuidade à nossa atividade. Vivendo vai para 2 anos daqui a pouco, eu acredito que mesmo a gente não tendo se encontrado de forma presencial, mas nós estamos podendo aprender muito, né? Eu venho fazendo, eu venho assim, desde o dia, eu já vinha desde 2019, eu já vinha fazendo 2 horas da Imoco diariamente, né? E esse ano, quando foi no dia 1º de maio, a minha filha passou, eu já tinha feito 2 horas da Emboco e a minha filha eu fui comer no lanche que a gente fez aqui, ela se sentiu mal e enquanto a minha esposa e a minha outra filha tentavam ver como é que ela estava, em vez de eu ficar ali, coisa, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou mandar ver no Daimoco. Aí eu abri o oratório lá e fiz uma hora da Emboco e completei naquele dia 1º de maio, completei 3 horas da Emboco. E a partir daquele dia, eu determinei de fazer diariamente 3 horas da Emboco, porque eu tinha participado numa atividade onde o senhor Rideu Morishita havia participado, e ele falou que vinha desafiando todo dia ele e a esposa 3 horas da Emboco. E eu comecei a desafiar essas 3 horas da Imoco. E o que é interessante nessas 3 horas da Imoco que eu venho desafiando é que cada dia que eu venho realizando esse Daimoku, ele vem se tornando uma coisa mais consistente. Como assim? Uma coisa assim mais forte. Porque eu costumava dizer assim, vai lançar objetivo, né? O importante é fazer Daimoku. Aí comecei a estudar alguns gochôs, e uma coisa que até só para encerrar, como o João pediu, a gente não pode esquecer que em setembro, 12 de setembro, foi comemorada a perseguição de Tatsunokuchi, né? E o que aconteceu nessa perseguição de Tatsunokuchi, né? Isso é importante para nós que hoje praticamos o budismo de Nichiren Daishonin. Até o dia 12 de setembro, a base dos ensinamentos do budismo que Nichiren Daishonin vinha propagando tinha como base o budismo de Sakyamuni. A partir daquele dia, quando Nichiren Daishonin realmente, através daquele meteoro que realmente iluminou o céu, a localidade, Nichiren Daishonin tornou-se o Buda da era de Mapo, o Buda original da era de Mapo, né? E todos nós, quando formos fazer o nosso Daimoku, por mais que nós estejamos animados, é como se fosse a perseguição de Tatsunokuchi. Dá para compreender? Quando nós sentamos ali, é como se nós estivéssemos erradicando a maldade que está nos impedindo de fazer o nosso Daimoku. É Então, é isso que eu verdade. gostaria
12 de setembro é quando o Nichiren Daishonin fez o Roshaku Kenpo, né? Abandonou o transitório e vamos aderir o verdadeiro. Em setembro, daqui alguns dias, daqui 4 dias, é a primavera. O inverno nunca falha em se tornar primavera. Então, obrigado e uma boa noite. Obrigadão. Ô, Sebastião, Oi. Obrigado, 21 é Bastião. Atsuhara, né? Boa noite. 21 de setembro é Atsuhara, né? É Tsurara, é. Mais uma, né? Uhum. Tá vendo? A Tsurara, tá vendo? O Nichiren Daishonin escapou do ser decapitado, mas você vê como é uma coisa muito profunda, né? É bem lembrado mesmo, a Tsurara. Valeu, Bastião. Obrigado.